Olá, aqui é o Duda Teixeira, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui vamos começar com mais um Cruzoé Entrevistas, falando de um tema que foi muito falado na semana passada, que foi a morte de uma professora de 71 anos numa escola em São Paulo por um adolescente de 13 anos. Para falar sobre esse assunto, a gente chamou aqui a Betina Barros, a Betina que é socióloga e pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Betina, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, bem-vindo. Boa tarde a todos. Betina, você tem estudado bastante esse assunto da violência na escola, né? Você podia começar só se apresentando um pouco, explicar um pouco qual que é a sua área de pesquisa? Sim, então, Duda, eu sou Betina, sou pesquisadora no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum é uma entidade que atua sobre o tema da violência e da segurança pública nos seus mais diversos aspectos, sendo, então, a violência contra a criança e adolescente um desses temas. Dentro do Fórum, então, essa é uma vertente, um eixo de pesquisas que eu atuo, e aí, tanto no que diz respeito à violência cometida contra crianças, né, no âmbito familiar, doméstico ou de modo geral, e tanto violências cometidas por adolescentes, normalmente, né, crianças e adolescentes. Então, a minha área de pesquisa, de modo geral, é essa, e aí a gente vai conversar um pouco, então, sobre esse triste episódio dessa última semana. Bom, Betina, vou começar essa nossa conversa falando das soluções possíveis. Ah, Nós aqui na Cruzoé e no Antagonista, nós conversamos com alguns especialistas, e algumas coisas que apareceram, eu queria saber sua opinião. Teve um deles que diz que uma das soluções para evitar esse tipo de ataque numa escola seria colocar detectores de metais para evitar que os estudantes entrem na sala de aula ou na escola com faca ou com alguma arma de fogo. Você acha que isso poderia ser uma solução? Então, vamos tentar imaginar como isso funcionaria, né? Se a gente tivesse, então, ou um policial ou um detector de metal que, de alguma forma, buscasse prevenir esses tipos de ataque. A gente tem são inúmeras escolas apenas na cidade de São Paulo. A gente poderia imaginar o estado de São Paulo ou mesmo o país, né? Como viabilizar isso? Acho que essa já é uma primeira questão. A segunda é que, mesmo em espaços de grande população, então shows, estádios de futebol, esse tipo de medida não é uma medida que a gente consegue viabilizar na prática, né? Pelo número limitado de servidores, ou mesmo porque se torna realmente um tipo de ação muito difícil de viabilizar na prática, uma logística que não funciona, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. E de modo geral, a gente também pode pensar que o ambiente escolar, ele tem que ser um ambiente acolhedor, em que as pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, se sintam parte daquele espaço. E não que a primeira imagem que ela tem é uma medida que lembra um possível ataque, ou que ela pensa que ela vai ser revistada, então um policial ou um detector de metal traz essa imagem já de cara para uma criança e um adolescente que muitas vezes já nem tem muita vontade de estar naquele espaço por todos os problemas históricos de educação que a gente tem no país. Então, eu acho que, assim, seria algo com pouquíssima chance de ter uma efetividade na prática e com um custo colateral, né, e mesmo um custo para essas crianças e adolescentes que estão tentando só estudar na paz e querendo, de alguma forma, melhorar a sua condição de vida, muito grande. Então, eu acho que por essas razões a gente poderia tentar pensar outras medidas, né? E aí, quais são essas outras medidas? Porque, de fato, a situação é grave, eu acho que também não dá para a gente dizer que nada precisa ser feito, né? E aí, mesmo em relação ao Estado de São Paulo, a gente sabe que a Secretaria de Educação já tinha implantado, desde 2019, né, com os ataques de Suzano, os tristes ataques de 2019, que deixaram também mortos na cidade de Suzano, um programa que se chama um Programa Conviva e que existia justamente essa ideia de você ter dentro da escola, a partir da atuação dos professores, uma série de protocolos, né? Então, na verdade, desde o início de uma situação que chame a atenção do professor, em que esse aluno, por alguma razão, ele demonstra algum tipo de ação violenta, ele se manifesta de alguma forma que causa estranheza, ou nas redes sociais ele fala alguma coisa que dá a entender algum tipo de ação violenta,
isso já, de alguma forma, então, é passado por uma série de protocolos e procedimentos até chegar numa situação mais grave de atuação policial, eventualmente até de busca e apreensão, caso se demonstre que a adolescente tem algum tipo de arma de fogo, né, ou enfim, ou que está planejando algum ataque. Isso, de alguma forma, vinha funcionando no Estado, né, a gente teve episódios que foram interceptados em razão desse programa, e eu acho que é uma medida muito menos, com muito menos dano colateral para a comunidade escolar e que tem muito mais chances de dar certo. Então, eu acho que a gente não precisa necessariamente ter uma ação repressiva, né, no sentido de ter um policial, de ter um detector de metais a todo momento, mas a gente pode ter ações que protegem essa comunidade escolar, que de alguma forma tentam interceptar esses casos, e acho que esse é um bom exemplo. A gente ainda pode falar de monitoramentos de modo geral, né? Seja por parte da polícia, quando há esses casos, então, que se identificam alunos com indícios de situações problemáticas, né? Que já estão manifestando algum tipo de violência, enfim. E por parte da própria escola, da comunidade escolar, muitas vezes existe essa parceria. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, onde havia já um policial militar alocado na própria Secretaria de Segurança de Educação, que poderia já estar, então, monitorando esses casos. Então, esse tipo de parceria, ele funciona muito mais e ele custa muito menos para o Estado do que necessariamente essa ideia de colocar um policial a cada esquina, um policial em cada escola, que a gente sabe que a gente não tem nem efetivo para isso e que é uma medida pouco eficaz, no fim das contas. Acho que esse é o principal argumento, né? A eficácia, de fato, não me parece que seria muito alta. Então, acho que essas outras soluções podem ser bem mais inteligentes por parte do Estado brasileiro. Joia. Eu estou conversando com a Betina Barros, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre a questão da violência nas escolas. Betina, uma outra solução possível que foi ventilada aí na semana passada era de redução da maioridade penal. E uma das coisas que se fala é que os jovens que vão para a Fundação Casa, eles acabam ficando pouco tempo. No caso desse garoto, acho que vai ficar 3 anos. E que aí ele volta depois desse tempo para a sociedade e pode causar, enfim, novas mortes, né? Você acha que uma redução da maioridade penal pode ser uma solução? Veja, a ideia da redução da maioridade penal, ela é sempre uma carta utilizada em situações como essa, assim, né? Algo que não é novo, que já vem sendo debatido e falado quando se trata de ações cometidas por adolescentes. Vamos imaginar que esse menino ele tem 13 anos, né? Então, ele tem a possibilidade de ficar até 3 anos internado numa instituição que não é uma prisão, né? Fundação Casa, como você bem citou, mas que é uma instituição fechada, com todas as medidas de segurança muito equivalentes ou assim muito próximas do que seria um presídio, claro que com uma qualidade de acompanhamento muito melhor, com possibilidade de acompanhamento psicológico, de assistência social, enfim. Esse menino, durante 3 anos, ele vai passar dos seus 13 aos seus 16. Quer dizer, grande parte da sua adolescência dentro de uma instituição fechada, em que ele vai ter pouco convívio social. Então, se num período de 3 anos você não consegue prestar, né, a ressocialização que o Estado tem o dever de prestar a um adolescente que comete ato infracional, o acompanhamento, todos os tipos de possíveis tratamentos que ele possa ter lá dentro, não me parece que com mais tempo isso seja possível, muito pelo contrário. Com mais tempo, você tem um adolescente enclausurado por mais tempo, mais sujeito às influências desse meio, mais sujeitos aos riscos mesmo de estar dentro de uma fundação, contato com organizações criminosas, às vezes isso é possível, com adolescentes mais violentos. Então, a questão do tempo, ela não é uma medida única e universal, ela precisa ser pensada caso a caso, né? E o sistema socioeducativo no Brasil, ele justamente, ele não coloca uma pena absoluta, né, um tempo já pré-determinado, para que possa se fazer esse acompanhamento caso a caso e que se veja, naquela situação, o adolescente já atingiu um grau de responsabilização, ele entende o que aconteceu, ele, de alguma forma,
passou por um processo de arrependimento ou não, mas de alguma forma ele se responsabilizou por aquilo, né? Então, isso é muito mais importante do que necessariamente dizer que 2, 3, 4, 5 anos é uma medida eficaz, né? Então, eu acho que essa questão do tempo, ela não necessariamente, ela responde a esse anseio de justiça que muitas vezes eu entendo, né, que por razão de situações como essa, a sociedade tem. Então, eu acho que a redução, ela não me parece uma solução. A gente não tem um sistema prisional eficaz, né? A gente sabe que as cadeias estão superlotadas. Diminuir a idade, então, significaria colocar uma população ainda maior dentro desses espaços. Então, eu acho que menos do que essas soluções que até dão algum tipo de conforto, a gente pode olhar porque a gente já tem. E o sistema socioeducativo no Brasil, ele é um sistema com falhas, evidentemente, nem tudo funciona como deveria, mas ele tem muito mais capacidade de fornecer algum tipo de resposta positiva do que o sistema prisional, que já vem falhando há décadas no Brasil e não há o que melhore a execução penal. Então, eu acho que por alguma razão, até fortalecer esse sistema, dar mais condições dos trabalhadores atuarem lá dentro, pode ser até uma medida um pouco mais eficaz. Bettina, você falou então do sistema socioeducativo, então a gente fala aqui em São Paulo muito da Fundação Casa, né, que é a antiga FEBEM, e que foi remodelada no passado porque tinha muita crítica à FEBEM antes, tinha muita rebelião. Como é que estão esses lugares onde os menores que cometeram crimes ficam internados? Teve uma evolução desses lugares no Brasil? Sem dúvida, né? A gente tinha uma situação que era as antigas FEBEMs de muita gravidade no país, que vinha ainda de um histórico de casos de tortura, enfim, e realmente se viu que não era mais possível continuar o sistema antigo, né? Então, a partir da redemocratização e da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem essa mudança para as fundações, né? Então, cada estado vai ter uma, em São Paulo a Fundação Casa, mas os estados diferem os nomes, mas de modo geral a gente tem um mesmo sistema, que é o sistema socioeducativo, que tem essa ideia de pensar que para adolescentes, né, de 13 a 17 anos incompletos, né, antes de fazer 18 anos, possa se pensar, então, medidas que são medidas que têm um cunho de responsabilização. Então, de fato, esse adolescente vai ser privado da sua liberdade, ele vai perder direito à, né, à liberdade de circulação, de convívio social e etc. Mas ele também, o sistema, né, e a medida, ela se pensa como uma ideia de ressocialização desse adolescente, ou seja, é uma ideia de que não basta jogar ele lá dentro, fechar a porta e esperar que em 3 anos ele saia de lá melhor. Então, para isso, o sistema conta com profissionais de psicologia, assistência social, educação, assistentes, né, pessoas que cuidam da segurança desses adolescentes, então pessoas que estão treinadas para lidar com essas situações. E eu acho que, num panorama amplo, é óbvio que a gente tem uma situação muito melhor do que a gente tinha nas antigas FEBEMs. Como tudo e muito da política pública no Brasil, não é perfeito, e a gente tem ainda muito avanço que precisa ser pensado, né? É óbvio que a gente tem ainda situações eventuais de violências que acontecem, rebeliões, não é um sistema perfeito, mas ele já avançou muito. Então, eu acho que é menos querer mudar ou criar algo do zero ou destruir o que já tem, né? Essa ideia de terra arrasada, e mais conhecer o sistema, olhar, ver como ele funciona e tentar melhorar a partir do que é possível. E aí eu acho que nesses debates de redução da maioridade penal, às vezes a gente quer, de alguma forma, mudar ou simplesmente dizer, bom, isso aqui não funcionou, né? Olha, aí aconteceu um ataque, mas é maior do que isso, né? Muito mais estrutural. A gente tem fundações em todo o país. Quais lugares que não estão funcionando? Aonde que a situação é problemática? Então, acho que assim a gente consegue fazer uma política muito mais eficiente e menos desesperada, no sentido de ter uma mudança que vai ser, supostamente, a solução de todos os problemas. Até porque, nesse caso, era um menino de 13 anos, né? Então, assim, é uma situação de muita vulnerabilidade, a ponto de chegar uma criança, enfim, um adolescente, um pré-adolescente que está com essa ideia de, enfim, entrar para matar pessoas dentro do seu ambiente escolar, quer dizer, não é o sistema que vai resolver isso, né? É uma situação muito grave. De modo geral, a sociedade como um todo tem que se repensar. Que tipo de criança e adolescente a gente está criando para se chegar num ataque como esse, que não é novidade, infelizmente, que cada vez menos
é uma novidade, né? A gente tem visto ataques sucessivos no Brasil. Então, acho que não dá para colocar tudo na culpa do sistema de punição, do sistema de justiça. Eu sou o Duda Teixeira, estou conversando aqui com a Betina Barros, que é pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a violência nas escolas. Betina, pensando nas causas agora desses ataques em escolas, bom, esse tipo de crime é muito mais comum nos Estados Unidos. Isso começou a acontecer no Brasil muito por imitação do que acontecia lá fora, ou são causas que estão aqui mesmo no Brasil? De fato, a gente tinha esse exemplo dos Estados Unidos, quando a gente falava de violência nas escolas, sempre era o lugar de referência, né? Ainda é um espaço onde essas coisas acontecem com muito mais frequência, né? Então, de fato, não dá para comparar. Assim, eu acho que o que acontece no Brasil, óbvio que existem inspirações e a gente está falando de uma cultura global, né? Então, não tem como a gente separar as coisas. Por outro lado, olhando para a situação do Brasil, tem especificidades que eu acho que a gente pode levantar. Né? A primeira delas é que esses ataques eles têm sido muito mais recorrentes num tempo muito recente. Né? Então, um levantamento realizado por pesquisadores da Unicamp contabilizaram em torno de 22 ataques desde 2002 em escolas, né, com vítimas fatais. Desses ataques, metade deles aconteceu no último ano. Né? Então, 2022 foi, de fato, um divisor de águas. E aí é importante pensar o que está acontecendo no país para que esses adolescentes, em alguma medida, influenciando uns aos outros, né? Não é um ataque isolado, no sentido de que eles se inspiram nas atuações anteriores. Cada vez que um ataque acontece, isso gera e mobiliza adolescentes que estão nesses grupos para que novos ataques aconteçam. Então, a gente teve, né, na sequência da situação de São Paulo, também no Rio de Janeiro, enfim, uma tentativa. Então, isso não é à toa, né, gira um ciclo de violência. Mas no Brasil, a gente tem especificidades. Acho que a gente pode falar da pandemia, né, diferente de outros países, a gente ficou com os estudantes afastados das escolas por um tempo muito extenso. Então, apenas em 2022, meados de 2021, mas a gente teve outros retorno, que de fato os alunos voltaram para o presencial. Então foi quase 2 anos de isolamento, adolescentes nas suas casas, muitas vezes sem acesso devido ao ambiente escolar, mesmo na modalidade online. Então, sem poder conviver, sem poder trocar com seus colegas, com seus professores, em muitos casos em situações de violência dentro de casa, maus tratos, violência doméstica, que é algo muito comum e pouco falado, né, no país. Então, de alguma forma, a panela de pressão foi esquentando e quando eles retornam em 2022, a gente tem esse boom de ataques, né? Então, eu acho que a gente tinha uma ansiedade e questões de ordem psicológica, né? Enfim, psicossocial, que foram, de alguma forma, escalonando. E aí, em 2022, eles retornam e aí, infelizmente, começam a pipocar esses ataques em vários estados, agora, infelizmente, em São Paulo, na última semana. Então, eu acho que tem esse cenário da pandemia muito, muito problemático. A gente tem índices de suicídio, ansiedade aumentando entre jovens. De modo global, a gente pode falar do acesso às redes sociais. Acho que isso acontece no Brasil, mas não é uma particularidade do nosso país. Então, o acesso, às vezes, irrestrito às plataformas e as redes de compartilhamento, né, enfim, de vídeos, mensagens, fotos, etc., muitas vezes sem a supervisão dos pais, sem acompanhamento dos pais, e aí a gente tem um submundo ali, é muito difícil você controlar o que está acontecendo. Grupos, às vezes, extremistas, que começam a captar esses adolescentes para esses tipos de mensagens que vão para uma linha de maior violência. Então, de fato, uma medida em cima da outra. Você tem ansiedade já normal dessa fase, dificuldades muitas vezes de relacionamento, né, com seus pares. A gente sabe que o problema do bullying é um problema importante no mundo e no Brasil também significativo, então com médias às vezes superiores àquelas que a gente encontra nas médias mundiais. Então, e aí uma escola muitas vezes, principalmente no setor público, fragilizada, que não tem as condições do acompanhamento necessário, não tem um profissional
pronto para atender esse adolescente a todo momento, não necessariamente consegue olhar individualmente para cada sujeito e ver o que está acontecendo naquela situação, entender o contexto familiar. É realmente um trabalho de herói você fazer isso quando você tem uma turma, às vezes, superlotada, né? Enfim, maior do que o adequado, você tem todas as questões burocráticas e administrativas de uma escola, ainda ter que fazer esse acompanhamento é, de fato, uma coisa que se espera muito de um professor, né? Então, investir em profissionais para esse tipo de acompanhamento, acho que pode ser um caminho. Fortalecer esses profissionais, melhorar a sua formação, né, sobre o que é o bullying, sobre o que são esses grupos extremistas, o que são esses ataques. Eu acho que tem um caminho aí de aprendizado do país, e eu acho que a gente pode também se espelhar no que esses países que já têm um histórico de violência, como os Estados Unidos, já fizeram. E acho que a gente pode começar pela própria ideia da mídia, né? A gente sabe que compartilhar esses tipos de vídeo, né? Usar essa imagem do garoto desse, ou de qual seja, como forma de atrair para a notícia, pode ser de fato um erro, porque a gente está falando de adolescentes que fazem isso muitas vezes com a intenção de serem conhecidos, de virarem mártires, de virarem referências nesse submundo desses grupos. Então, quanto mais você dá voz a esse tipo de situação, mais você promove isso e mais você dá, de alguma forma, aquilo que o adolescente que cometeu o ataque gostaria. Então, eu acho que é um aprendizado social também de como lidar com essas situações, né? Acho que os Estados Unidos já vem fazendo isso. Casos de terrorismo, o mundo afora também já entenderam que compartilhamento de imagens não é benéfico, não previne, né? Na verdade, muito pelo contrário. E eu acho que, como país, a gente tem que caminhar um pouco nessa direção. Interessante isso que você falou, Betina, porque nós aqui na Cruzoé compartilhamos o vídeo, né? Ainda que um pouco borrado, e isso me incomodou. A gente teve aqui uma discussão sobre publicar as cenas de dentro da escola. Acho que pelo menos uma coisa positiva que teve dessa vez é que o nome do aluno, a identidade, não foi divulgado, né? É melhor, acho que, nesse caso, realmente deixar como anônimo para que outros entendam que, se fizer uma besteira desse tipo, não vão ganhar fama, né? Isso, exato. Eu acho que é um aprendizado, né, da imprensa, da gente como sociedade, de como lidar com essas situações. Opa, deixa só eu interromper um pouquinho essa conversa para falar que, depois que essa conversa foi gravada, então, na quarta-feira, dia 5 de abril, tanto o antagonista quanto a Cruzoé decidiram não mais compartilhar cenas de ataques em escolas, e também nenhum dos dois veículos vai divulgar nem o nome, nem a foto desses criminosos. É isso, voltamos para a conversa. Mas acho que sim, acho que as imagens é uma questão, o nome é também uma questão de preservação da identidade desse adolescente, né? Ele, de alguma forma, vai retornar para a sociedade. A gente, querendo ou não, ele não vai ser banido socialmente. A gente não tem pena de morte no país, a gente vai ressocializar esse adolescente, ele retorna. Se ele tem um nome marcado, isso impossibilita qualquer tipo de ressocialização ou dificulta muito. E sem contar que acho que traz esse digamos, esse ganho, que muitas vezes é o que eles buscam, com essa ideia muito deturpada de tentar se fazer presente no meio social, né? Muitas vezes são meninos que não são bem aceitos, não tem um grupo, acabam sendo, por alguma forma, escanteados no ambiente escolar, encontram nesses fóruns de internet um espaço de compartilhamento, uma sociabilidade onde eles conseguem trocar e acabam usando esse tema da violência como mote para isso. E aí você, em alguma medida, né, acha que ao fazer esse ataque, né, eles seriam reverenciados, seriam reconhecidos como sujeitos. Então eu acho que não é por aí, né? E aí a gente precisa, em alguma medida, entender o que causa, entender o que eles buscam para agir da melhor forma, né? Como sociedade, como imprensa, enfim. Joia. Bom, eu sou o Duda Teixeira, estou conversando aqui com a Betina Barros, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre a violência nas escolas. Betina, eu queria voltar à comparação com os Estados Unidos, porque nos casos de massacres em escola nos Estados Unidos, eu costumo... eu vejo que geralmente é um estudante, acho que geralmente são homens, né, querendo
fazer várias vítimas, né? E as vítimas geralmente são estudantes. Mas no caso que a gente teve em São Paulo, a vítima foi uma professora de 71 anos, né? Os professores aqui no Brasil, eles estão mais sujeitos a virar alvo desse tipo de violência? Eu acho que, de modo geral, a gente tem esse mesmo cenário, que é a ideia do aluno que retorna para o seu ambiente escolar e comete uma violência contra uma comunidade escolar que ele tem algum tipo de receio, né? Então, seja porque ele sofreu bullying dentro daquele espaço, seja porque ele cometeu algum tipo de violência e foi reprimido, né? Então, a gente não raro tem casos de adolescentes que já haviam cometido violências verbais ou mesmo físicas, são reprimidos no ambiente escolar e aí se vingam, né? Tem a ideia de que retornando e cometendo uma violência ainda maior, eles estão se vingando daquele espaço. E eu acho que esse é, digamos, a narrativa geral. A gente tem a grande, acho que quase 100% das vezes homens cometendo esse tipo de ação, então tem também uma questão a ser discutida sobre a masculinidade, a forma como esses homens estão sendo vistos na sociedade, estão sendo acolhidos nos seus problemas, nas suas questões. Mas no caso do Brasil, especialmente nesse caso, né, o que a gente sabe até agora, pelas informações colhidas, é que foi justamente esse problema, né? Existia já uma situação de violência anterior do adolescente contra um menino. Esse menino, de alguma forma, foi protegido pela professora, ao que se sabe, porque tinha sofrido ataques racistas, né, da pessoa que cometeu o ataque, e a professora, então, serviu como alguém que protegeu o menino, e por isso ela teria sido, então, uma das principais vítimas. Então, eu acho que, olhando caso a caso, é óbvio que a gente vai ter, né, sempre, é difícil você generalizar e dizer que sempre acontece da mesma forma. Há casos, por exemplo, de ex-alunos que retornam ao seu ambiente escolar quando já não são mais alunos daquela escola. Então, é sempre muito difícil você conseguir cercar todas as possibilidades. Mas, nesse caso em específico, havia como cercar, né? Porque esse menino, ele já havia demonstrado na sua rede social, então ele tinha falado no Twitter, não tinham, não era, a gente não está falando de deep web, a gente está falando de redes sociais abertas, ele já tinha sido utilizado de imagens de arma e violência com outros adolescentes numa escola anterior em que ele estava, e há 30 dias existia, então, um boletim de ocorrência sobre esse fato. E quem não agiu nessa situação, né? A gente não tem exatamente a informação do que aconteceu, mas o fato é que tinha um boletim de ocorrência, a Polícia Civil estava ciente do que aconteceu, a escola anterior do adolescente estava ciente e né, isso não chegou na comunicação ou não levou a uma prevenção, né, uma ação preventiva sobre esse adolescente nessa nova escola que ele estava há poucos dias. Então, essa falha de comunicação, essa dificuldade de alguma forma, acreditar que esses casos estão acontecendo. Porque eu acho que existe uma certa ideia, quando se trata de violência cometida contra criança ou contra adolescente, que é uma violência menor, ou que não necessariamente isso precisa ser levado a sério, né? Eu acho que esse é um primeiro consenso que a gente precisa ter para, de alguma forma, combater essas situações no Brasil. A violência contra a criança cometida por criança, adolescente, ou, né, cuja a violência recai sobre criança e adolescente, ela tem que ser levada muito a sério. O ambiente familiar, muitas vezes é tido como um ambiente em que não se pode tocar, né? Ou seja, a educação da criança ela pode ser feita pelo pai, pela mãe, da forma como eles entendem. Mas essa educação ela não pode ser violenta, né? Isso já está no Estatuto da Criança e Adolescente, já está legislado e muitas vezes isso é um assunto, digamos, menor dentro de uma série de violências que a gente precisa como país observar e prevenir. Então, eu acho que esse é um primeiro consenso. Não dá para não levar a sério. Não dá para achar que é só uma ameaça, que é só uma brincadeira de criança, de adolescente. Isso tem gerado efeitos concretos. Nesse caso, gerou o falecimento de uma senhora. E a gente já tem, né, vítimas em ataques como esse pelo país todo. Então, a polícia, a escola, né, todo o setor que trata desses adolescentes, que cuida deles, de modo geral, precisa sim entender que essas questões são urgentes e são prioritárias. É melhor pecar pelo excesso, no sentido de que, bom, se está acontecendo algum tipo de situação em que o adolescente emitiu alguma violência, colocou alguma coisa na rede social, né?
vamos olhar para isso com calma, vamos de alguma forma prestar atenção, ver o que aconteceu. Se não é nada, se isso foi conseguiu ser mitigado por parte da professora, por parte da escola, melhor. Mas na dúvida, né, não dá para a gente deixar isso chegar numa situação como chegou agora. E eu acho que a atuação da polícia tem que ser muito estratégica nesse sentido. Evidentemente, como eu falei, não dá para colocar um policial em cada escola, isso não vai resolver o problema, mas também a polícia precisa agir quando ela é demandada, né? E nesse caso ela foi demandada, existiu um boletim de ocorrência. Então, evidente que a gente sabe das carências, a gente sabe das dificuldades de dar conta de tudo, mas eu acho que existem prioridades, né? E a violência contra a criança, ela tem que estar lá no topo, né? Assim como violência contra a mulher hoje em dia é uma prioridade, a violência contra a criança também tem que estar nesse rol de, digamos, ações prioritárias por parte da polícia e da segurança pública como um todo. Betina, imagino, como você falou um pouco, esses adolescentes eles acabam refletindo muito dessa violência que acontece em outros lugares, né, da sociedade, inclusive dentro de casa, né, na família, e você comentou aí do que aconteceu durante a pandemia. Betina, você tem algum recado, assim, alguma mensagem para os pais que ficam muito assustados quando acontecem esse tipo de coisa, de ataque nas escolas? Porque tem uma coisa que, às vezes, você pode até colocar todos os protocolos em ação para lidar com esse tipo de questão, mas a gente nunca sabe em que momento que um adolescente, de repente, vai estourar e cometer um crime atroz como esse que aconteceu em São Paulo. Você tem alguma mensagem para dar para esses pais? Olha, eu acho que a gente pode falar de modo geral, principalmente quando a gente fala de meninos, né? Existe uma ideia muito difundida que às vezes sofrer, ter questões de relacionamento dentro da escola, tá triste porque não é aceito, são questões menores, né? E que esse menino ele não pode ter esse momento de tristeza, esse momento de depressão, e que isso precisa ser, ele precisa superar isso sozinho, porque se espera que o homem tenha uma ação mais proativa nesse sentido, que não peça ajuda e que não demonstre fragilidade. E aí, quando essa criança, esse adolescente, normalmente do sexo masculino, demonstra fragilidade, muitas vezes ele não é compreendido, ele não é escutado, né? Então, eu acho que o recado maior não é uma bobagem, né? Muitas vezes esses adolescentes estão passando por situações difíceis, estão precisando de acolhimento, e aí eu acho que, assim, né? Pode ser que não seja uma coisa muito grave, mas procure a escola, tente entender o que está acontecendo, qual é o ambiente que esse adolescente está inserido. Eu acho que, em alguma medida, entender qual é o ambiente online em que ele está inserido também pode ser importante, né? Quais são essas influências nesse mundo que é a internet, né? Que a gente muitas vezes não tem como saber como ele tá, com quem ele está interagindo. Tente se aproximar, eu acho, porque simplesmente dizer que é algo passageiro, é crise da adolescência, todo adolescente foi assim. Claro, né? A gente sabe que não é uma fase fácil. Nem sempre os pais vão dar conta de conseguir resolver todos os problemas numa fase difícil como é a adolescência. Mas eu acho que o quanto mais próximo esses pais estão tentando buscar entender o que está acontecendo, acolher, buscar alternativas, o acompanhamento psicológico, quando for o caso, um acompanhamento mais próximo na escola, acho que mais chance tem desse adolescente se sentir num espaço acolhedor o suficiente para falar o que está acontecendo, para abrir, para, né, em alguma medida, compartilhar com aquelas pessoas que são responsáveis por ele o que está acontecendo no ambiente escolar. Então, eu acho que é menos julgar ou dizer que é uma bobagem ou que vai passar, e mais dar a devida importância, se aproximar, né, buscar os meios necessários quando os pais não têm as condições de estar presente. Enfim, a gente sabe que muitas vezes também é difícil, né, para que no ritmo de trabalho atualmente demandado, que esses pais estejam presentes em todo momento, principalmente mães, né, que muitas vezes são elas que estão ali do lado daquele menino. Então, mas buscar o que for possível para que a gente evite esses ataques e que, de alguma maneira, também crianças que estão sofrendo algum tipo de bullying, racismo, misoginia dentro das escolas também possam falar e também possam dizer, olha, isso aqui está insustentável, vamos procurar ajuda, né? Acho que o caminho é um pouco por aí. Ótimo. Bom, eu conversei com Betina Barros, socióloga e pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
Betina, super obrigado pelos seus esclarecimentos. Imagina que eu agradeço, Duda, e ficamos à disposição aí para outros momentos, outras conversas. Ótimo. Bom, essa foi mais uma sessão de entrevistas da Cruzoé. Se você gostou, eu peço que compartilhe, que curta aí o sininho, comente, nós sempre lemos os comentários. Muito obrigado, até a próxima.